O lançamento dos quadrinhos com a Turma da Mônica abordando o Evangelho no Lar acontecerá no final de novembro deste ano. Como nasceu a ideia? A ideia nasceu uns 5 anos atrás, junto com o companheiro Alan Mitchell. Fui procurar o Maurício de Souza Produções para ver a possibilidade de fazer algum material com informações espíritas para divulgar junto com a Turma da Mônica, né? A ideia somente veio a ficar mais forte há um ano, quando começou a encontrar-se o caminho de qual seria o melhor modelo de colocar o Evangelho, que é um dos maiores tesouros, ou o maior tesouro que nós espíritas temos, à luz do Espiritismo, né? O Evangelho, principalmente para essas novas gerações que estão chegando. Então, foi encontrado o modelo especial em criar um livro, né? Onde se criou um personagem que é o André, né? O André é o primo do Cascão e ele é espírita. Então, desse jeito, foi encontrado o caminho para que ele conte a turminha, em cada dia das férias, como o Evangelho está vivo. Então, a turminha vai falar contar suas férias, e cada dia das férias é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi fantástico, porque a gente passa o lado moral do Evangelho ao alcance de qualquer pessoa, independente da religião que tenha. 2. Como se deu o contato com Maurício de Souza para o uso dos personagens na produção do livro, né? Contato, como comentei, foi há mais ou menos 5 anos atrás, e a empresa Maurício de Souza Produções é a detentora dos personagens, do material, tudo. Eles elaboraram em conjunto com a editora Boa Nova, que é a que está fazendo a impressão, a divulgação e o trabalho, né? 3. Em seu site luishu.com vimos escrever outros livros. A obra Crianças Médiuns, como o blog acaba de abordar o assunto, pode transmitir aos leitores que nos seguem sobre o tema? Sim. Crianças Médiuns fala sobre as Irmãs Fox, é um conto adaptado da história de como começou o Espiritismo. Muito espírita sequer sabe como começou. Então, para explicar a uma criança sobre Espiritismo, e a gente quer falar como foi o início, muitas espíritas sequer sabem que começou com crianças. Sim, o Espiritismo surgiu com jovens, adolescentes, pré-adolescentes de 11, 12, 13 anos, que eram as meninas Fox nos Estados Unidos. Então, para apresentar para essa turminha que está chegando, essa nova geração que vem aí, nós montamos o Crianças Médiuns, que é a mediunidade das crianças, e no final mostramos como este fato que aconteceu nos Estados Unidos em 1848 vai repercutir na Europa, e Allan Kardec vai depois codificar a doutrina espírita, mas esse fato vai ser o grande start, o começo dessa nova era que estava chegando ao nosso planeta, a era do espírito imortal. 4. Em seus trabalhos vem uma ligação patente com o público infantil. Intenta no futuro realizar algum trabalho sobre criança e desenvolvimento de mediunidade infantil? Por enquanto, não. Mediunidade infantil, não. E sobre criança e desenvolvimento, não. O que a gente pretende fazer é dar as noções de como é que funciona a realidade espírita e como as crianças podem, algumas estão tendo uma grande quantidade de crianças médiums. Eu, particularmente, tenho aulas que eu faço via internet, em Skype, em espanhol, e eu tenho 3 alunas médiums de 9 anos e outra de 12 anos. E eu estou vendo uma coisa impressionante, cada vez está tendo mais criança médium. Então, o que a gente quer é orientar como essa mediunidade pode ser trabalhada, mas principalmente é fundamental que o médium conheça que o Evangelho tem que estar no coração para que a mediunidade fique afinada, né? A famosa mediunidade com Jesus. Então tem que conscientizar ao iniciante na mediunidade que não é nem tanto o fenômeno que vai produzir, nem como melhorá-lo, e sim que ele precisa se evangelizar para ter um bom trabalho na frente, né? Livre de processos obsessivos. 5. Se o site é informação sobre aplicativos espíritas, podem falar, sim, nós temos aplicativos, transformamos a coleção Espiritismo, Reencarnação e Evangelho Fácil em aplicativos e também um gaming, né? No mundo espiritual. As pessoas podem baixar para iPhone, iPad,
por 99 centavos de dólar, é muito, muito acessível, né? E podem ter aí no seu celular, brincar, e bem novidades aí sobre novos aplicativos. 6. De sua presença constante no movimento espírita, como percebe a evolução da doutrina desde quando a conheceu até os dias de hoje? Bom, eu conheci no Peru, está crescendo cada vez mais, porque tem mais espíritas latentes conhecendo as informações kardecianas, né? E eu vejo que vai vir mais ainda, porque muitos espíritos estão sendo treinados no mundo espiritual, já recebem cursos espíritas no além, para que quando encarnem, apenas o mínimo contato com a doutrina desperte aquilo que já estava no seu íntimo. Então eu vejo o crescimento que vai ser maior ainda nos próximos anos. 7. De Luiz, como enxerga cenário espírita nos países de língua espanhola, em particular Peru? Está crescendo em geral, em América Latina. A internet está gerando um papel fundamental na divulgação do espiritismo, não só em países de fala hispana, sino em geral, no mundo todo, né? No Peru hoje já são 7 casas espíritas, 7 casas espíritas, grupos espíritas, e cada vez vai crescendo. O trabalho de Divaldo Franco tem sido fundamental na expansão do espiritismo no planeta. 8. Como enxerga a importância do conhecimento espírita no relacionamento entre pais e filhos? Sumamente importante. O pai tem que saber que o filho não é seu filho, é um espírito dado para ajudar no processo evolutivo. Por isso que ninguém perde filhos, porque não é seu, né? E o filho tem que saber que seu pai, nessa atual encarnação, foi estudado, previsto no seu arquivo reencarnatório para ter esse tipo de pais na atual existência por um ajuste e por uma necessidade evolutiva. Nem necessariamente que poderia talvez merecer até outras coisas, mas o filho precisa honrar e amar o seu pai, seja como for, porque ele, antes de encarnar, os guias previram que esse seria seu pai. É fundamental o processo de amor entre pais e filhos. Conhecendo a doutrina espírita, a gente tem outra visão e vemos que o que hoje é nosso pai pode ser a primeira encarnação que a gente se encontra, mas se isso acontece é por uma necessidade evolutiva. E o último 9, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos leitores? Nos leitores convidamos a visitar nosso site luishu.com, onde tem as novidades, o material que vem aí, os livros que vão sair, todos são didáticos, todos são coloridos. Essa é a nossa tarefa, colorir o espiritismo e preparar para essas novas gerações que vêm aí para revolucionar o planeta, né? Muito espírita se briga, luta, faz coisas, um trama contra outro, fala mal do Chico, fala mal do Divaldo, critica, enfim. E esquece que o fundamental, o processo espírita é para se auto-iluminar. O espiritismo não é uma bandeira, é uma ferramenta de se trabalhar, de se burilar, cada um a si mesmo. Pegue esse manancial e coloque dentro de si. A doutrina espírita é um grande tesouro, e enquanto a gente consiga levar mais à frente, vai fazer mais brilhar corações e iluminar consciências. Então, essa é a nossa mensagem. Conheça a doutrina para se transformar e, consequentemente, transformar o mundo. Obrigado.